Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Terça-feira, dia 18 de janeiro, e como é bom ter a sua companhia aqui com a gente. E como é bom, claro, ter também a companhia do Vinícius Serra. Então, bom dia, Vinícius! Bom dia, Mariana Zacarão, bom dia para o pessoal de casa. Hoje o programa está muito legal. Tem muita coisa bacana para você que vai passar amanhã aqui com a gente. Aqui no estúdio nós vamos falar sobre os direitos de quem se sentir lesado durante as durante as viagens de férias. Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para a gente. O nosso WhatsApp é 32 999 39 7416. E no nosso quadro de moda eu preparei uma reportagem para te mostrar opções de calças confortáveis, não só para ficar em casa, mas também para trabalhar e passear. Hoje é dia do esteticista e nós vamos mostrar a importância desse profissional responsável por cuidar da saúde da pele, do corpo e ajudar a deixar a autoestima lá em cima. Tudo isso e muito mais agora no Manhã Diversa, que está só começando. Hoje é dia do esteticista. A profissão é reconhecida por lei e exige formação profissional. Esses profissionais, além de cuidar da nossa saúde estética, também são responsáveis por manter o nosso bem-estar e autoestima em dia. Meu nome é Nirce Almeida, eu sou esteticista há mais de 10 anos, e eu trabalho com estética facial e corporal há uns 5 anos. E hoje eu vim falar um pouco para vocês da importância da limpeza de pele. A limpeza de pele, ela é o carro-chefe na estética facial. Além de retirar todas as sujidades, as células mortas, ela tira os comedões, purifica a pele, oxigena os tecidos e clareia a pele também, além de prevenir o envelhecimento precoce. A importância de cuidar da pele é ter uma pele saudável, acima de tudo, e ter uma pele hidratada, com brilho, com viço e envelhecer bem, com a pele saudável. Bom, primeiro a gente tem que higienizar a pele, limpar bem a pele, tirar as sujidades, para depois a gente fazer a emoliência da pele, para poder retirar os comedões, que são os famosos cravinhos. Essa é a parte da emoliência. Nós vamos colocar um ativo emoliente para poder abrir os poros e amolecer os comedões, que são os famosos cravinhos. Esse é o peeling ultrassônico. Ele faz uma esfoliação mais profunda na pele, retirando as células mortas. Eu sou a Alessandra, venho cuidar da minha pele com a Nirce uma vez ao mês, pelo menos. E desde que eu comecei, eu percebo a minha pele mais hidratada, mais viçosa. Eu que tenho melasma, a tonalidade da minha pele ela fica mais igual, ela fica mais bonita e isso contribui para mim, para o meu bem-estar, para a minha autoestima. E por isso que eu sempre busco o serviço da Nirce e da limpeza de pele. E hoje, como é dia do esteticista, eu quero deixar um grande abraço a todas as minhas colegas de profissão, e dizer para vocês, o nosso trabalho é mais do que beleza. É cuidar da saúde e levar bem-estar a todos. E para conversar mais com a gente sobre a importância do profissional de estética, está aqui no estúdio a esteticista Cláudia Zanini. Bom dia para você, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia. Para a gente começar nosso bate-papo, queria falar sobre essa questão da regulamentação, que foi só em 2018. A gente já conhece os processos, já são bem famosos aqui no Brasil, até antes dessa data, mas ele só foi regulamentado realmente em 2018. Qual que é a importância da regulamentação da profissão?
Exato. A regulamentação da profissão, como você falou, só aconteceu em 2018, apesar da profissão aí ter surgido após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos aí no mercado há muito tempo, todo mundo conhece o trabalho do esteticista, porém, a gente ainda não tinha uma lei que regulamentasse o exercício da profissão. E em 2018, a gente teve essa conquista profissional e essa lei veio para justamente estabelecer quem é o esteticista, quem pode trabalhar com o que a gente trabalha. E apesar da regulamentação, ainda há um estigma da sociedade com relação a profissões que são ligadas à beleza e à estética, né? Aquela coisa de pensar que é algo fútil, né? Que é algo que não agrega em nada, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas uma das mudanças que a regulamentação trouxe foi justamente a obrigatoriedade da formação superior ou técnica para exercer essa profissão, né? Ou seja, existe um embasamento científico, existe a necessidade de ter conhecimento sobre a área que indica que realmente existe um fundamento ali e é muito mais do que simplesmente algo estético, né? Vai além disso, né? Exatamente. A profissão do esteticista é uma profissão da área da saúde. O aluno, em sua formação, ele tem todo o embasamento que qualquer outro profissional da saúde tem. Então, anatomia, fisiologia, patologia, microbiologia, imunologia, tudo isso a gente precisa conhecer do corpo humano, para aí ir para as especificidades mesmo da área da estética, cosmetologia, entender um pouco mais ainda, mais avançado sobre pele, sobre corpo, sobre as afecções estéticas, e aí sim poder atuar. Não dá mais para falar que o esteticista é aquele profissional que fez um cursinho ali no final de semana e eu aprendi a sequência de uma limpeza de pele, como estava aí a querida Nirce demonstrou para a gente. Então, é muito mais do que apenas aplicar um protocolo que a gente vê no YouTube e dá para fazer em casa. Não, para eu aplicar qualquer procedimento estético, eu preciso de um embasamento para que eu consiga, de fato, saber o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo, de fato, é o indicado para aquela pessoa. Dentro dessa situação, então, quais seriam os procedimentos que o esteticista pode fazer? Então, segundo a nossa lei, o técnico em estética, o esteticista, eles podem trabalhar com a parte toda facial, corporal e capilar, então de tratamentos. E para o graduado, seja a graduação tecnológica ou bacharel, para a graduação, né, para nível superior, fica também a cargo o ensino, a coordenação de cursos, a atuação de consultoria, de responsabilidade técnica por espaços, porque assim como estabelecimentos da área alimentar, por exemplo, não tem um nutricionista responsável por aquele espaço, segundo a lei federal, somente o esteticista, ele pode ser o responsável técnico por os espaços de estética. É isso que a gente está tentando aí, né? Porque apesar da regulamentação ter saído em 2018, a gente ainda não tem um conselho, que é o órgão fiscalizador para, de fato, fazer valer com toda com todo rigor o que foi disposto na lei federal. Mas eu imagino que com um trabalho excelente que vem sendo feito, a gente vai conseguir esse conselho em breve. Muito bom. Só depende do nosso presidente. E você já falou um pouquinho sobre isso nessa sua resposta, mas como qualquer profissão, né, a profissão de esteticista também tem várias áreas de atuação, né? Então, fala um pouquinho pra gente quais que são as possibilidades para uma pessoa que vai atuar como esteticista. Como eu disse, você já falou um pouco nessa sua resposta, mas fora, né, por exemplo, fazer uma limpeza de pele, quais que são as possibilidades de atuação da área? Isso é muito interessante a pergunta, porque, como a gente havia falado no começo, a área da beleza e da estética, elas são áreas afins, mas não são iguais. Então isso ainda confunde muito, tanto as pessoas no geral, quanto os alunos, os profissionais. Então, a área da beleza, o maquiador, o cabeleireiro, outras áreas mesmo, depilador, manicure, pedicure, são cursos que a pessoa pode sim procurar, mas para trabalhar com estética e ser esteticista, o técnico ou o tecnólogo, ele vai trabalhar sim com a limpeza de pele, com microagulhamento, com massagens, com tratamentos aí corporais no geral, para estrias, popular celulite, tratamentos de pele no geral, tratamentos capilares, porque aí também dentro da estética entra a parte de tratamento para entender sobre o fio, restaurar, enfim. Uma das novidades aí, que pouca gente ainda sabe, é a questão dos injetáveis para estética. Anteriormente, por conta mesmo
da profissão do médico, né? Havia algumas restrições para outros profissionais da área da saúde por conta de algumas mudanças. Houve a liberação de injetáveis para a área da estética. Claro que não é qualquer profissional que acordou e aí eu vou trabalhar com injetáveis agora. Não, o profissional esteticista precisa procurar também uma formação específica para ir trabalhar com injetáveis, mas essa é a grande novidade aí. O esteticista já pode procurar uma formação específica para se especializar e trabalhar com injetáveis também. Você comentou um pouco dessa questão que ainda está sendo elaborado o conselho. Hoje, como é que o profissional consegue essa confirmação para ele poder trabalhar na área? O que acontece? A princípio, ele precisa ter a graduação ou o técnico, porém, segundo a lei também, o profissional que já trabalhava há 3 anos, desde a data, né, que a lei surgiu, ele pode trabalhar confirmando tudo certinho, ele pode levar aí o nome de esteticista, porque também não é justo para todo mundo, mas a partir de 2018, o profissional que fez o curso livre para frente vai passar um pouquinho de aperto, mas está tudo mudando na área da estética por ser a regulamentação ter sido recente e por ainda haver muitas dúvidas por N motivos. Então eu sempre indico que para buscar uma informação, o profissional buscar uma informação mais adequada, a gente tem a Sociedade Brasileira de Estética e Cosmetologia, a sigla é SBEC, dá para procurar lá no Instagram e buscar informação, se tiver alguma dúvida, se tiver, será que aqui eu posso, o que mudou? Lá tem sempre atualização e informação correta para que a gente possa ter a nossa profissão pautada aí legalmente. Muitas dúvidas ainda para ser respondidas, viu, Cláudio? Então você continua junto com a gente. No próximo bloco a gente continua então o nosso bate-papo com a profissional sobre estética, com a Cláudia Zanini. A gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta com a Manhã Diversa dessa terça-feira, agora são 10 horas e 15 minutos e hoje nós estamos falando sobre a profissão de esteticista. Afinal de contas, hoje é comemorado o dia desses profissionais que cuidam também da nossa saúde, beleza e bem-estar. E a gente está aqui hoje conversando com a esteticista Cláudia Zanini. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao programa e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Para a gente continuar nosso papo, né? As tendências de beleza e estética, elas estão sempre em constante mudança. Então, eu queria saber, atualmente, quais que são os principais procedimentos que são buscados pelo público? Olha, eu sempre falo que apesar das novidades, então tem sempre coisa nova acontecendo, em cosmético, em aparelho, em procedimento, mas o de sempre acaba sendo os carros-chefes dos nossos atendimentos, como a Nirce comentou, né, a limpeza de pele nos procedimentos faciais, a melhora aí, em questão, não falo nem rejuvenescimento, mas um envelhecer mais saudável, então um cuidado com a pele para atenuar aí as marcas do tempo. As massagens são sempre muito procuradas quando a gente fala da área de corporal. As massagens, elas são carro-chefe porque além de ter uma função específica dependendo do que a pessoa procura, o toque já é terapêutico, então já vem o bem-estar junto. E de novidade, eu acho que eu poderia citar a intradermopressurizada, que é uma caneta em que ela faz a inserção de ativos através de jato de ar. E com isso a gente consegue trabalhar tanto a parte corporal quanto facial, então eu diria que esse é o boom do momento. Você falou aqui alguns processos em relação ao bem-estar, né? Não, que vão além da beleza. Poderia especificar um pouquinho mais sobre eles? O que o pessoal, às vezes, eu senti até pela sua fala que talvez o pessoal procure mais essa questão do bem-estar do que da beleza, realmente. A gente tem todo tipo de cliente, não tem jeito. Mas agregar, eu acho que hoje o cliente ele quer uma experiência, ele não quer só um tratamento facial, só um tratamento corporal. Ele quer ser bem atendido, ele quer tirar um tempo para ele. E isso é muito importante. Então, dentro do tratamento, do trabalho do esteticista, a gente consegue, em clínica, trabalhar com aromaterapia, com cromoterapia, com várias opções, para que dentro mesmo daquele procedimento de tratamento, e não só de relaxamento, a gente consiga trazer bem-estar
e relaxamento para aquele paciente também. E hoje em dia, né, em tempos de internet, redes sociais, a busca por procedimentos estéticos ela é muito ditada pelas tendências, né, que são as blogueiras, influenciadoras, que estão sempre também, muitas vezes mostrando, né, essas novas tecnologias que surgem, né, mas é para as pessoas comuns, que não são blogueiras, não estão aí recebendo muitos mimos. Quão acessíveis são esses procedimentos? Tem havido algum aumento ou diminuição nos preços? Como é que está essa parte mais do mercado atualmente? Olha, aproveitar para dar uma dica. Cuidado com o que se vê nas redes sociais, porque esse faça você mesmo, a gente tem uma mania de brasileiro, né, de faça você mesmo, que é mais fácil. Só que como a gente já falou no comecinho, nós somos profissionais da área da saúde, para a gente exercer qualquer tipo de procedimento, a gente precisa de embasamento, e às vezes o fazer em casa pode vir a acarretar problemas muito sérios de saúde mesmo. Em relação aos meros, né, a nós aqui que não somos famosos, os procedimentos eles variam, claro, de espaço para espaço, porém eu acho que o que eu tenho hoje visto, principalmente com essa questão do Covid, é que a área da estética ela não foi afetada gravemente conforme a gente vê em outras áreas, porque a pessoa que está buscando ficar bem, ela vai tentar encaixar de alguma forma. Então, eu percebi em questão de preço uma estagnação. Então, eu não percebi aumento e nem diminuição, mas uma estagnação justamente por conta disso. A pessoa que está em casa, aí que ela vai se tocar, poxa, agora eu estou com um pouco mais de tempo, estou no home office. Então, ela continua buscando e quem já fazia, às vezes, claro, precisou adequar, mas não deixa de fazer. Então, é possível buscar procedimento de acordo com a sua necessidade. Então, é sempre interessante buscar um profissional esteticista para que ele faça a sua avaliação, ele veja o que é indicado e adequar tanto a sua realidade de tempo e dinheiro. Assim como em qualquer outra área, existem profissionais e profissionais, né? Então, você consegue acabar se adequando. Ainda um pouquinho em cima disso que a Mariana falou, a mídia, né, a internet, então sempre, às vezes, elevando um pouco essa busca pela perfeição que nunca é alcançada, mas de uns tempos para cá a gente está indo um pouquinho contra essa ideia também. Isso chegou ao mercado, né, da parte estética, como que isso impactou, como é que tem sido esse movimento? Sim, como eu replico sempre, a estética é saúde, a beleza é consequência do processo. E entende-se saúde como saúde física e mental. Claro que não somos profissionais habilitados para trabalhar com saúde mental, e óbvio que a gente vai direcionar para um psicólogo, um psiquiatra, enfim, um profissional específico. Porém, a gente percebe o quanto que a mídia influencia nas pessoas. Então, hoje a gente, sim, há uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, porém, ainda muito longe do ideal. As pessoas ainda querem ficar igual aquela blogueira, igual aquela famosa que, como você falou, é inalcançável. Às vezes, nem aquela pessoa tem a imagem que ela coloca na internet. Então, a gente tem que trabalhar com muita cautela, porque eu sempre falo que o profissional esteticista ele consegue elevar a autoestima com sabedoria de uma pessoa de forma inimaginável e gratificante para a gente. Ao passo que, se for um profissional que não tenha uma sensibilidade de entender todo esse mercado que a gente está inserido, a gente também consegue deixar uma pessoa muito mal. Então, tem que ter um olhar diferenciado para todo tipo de tratamento. Mais uma vez, então, a importância da regulamentação, né, que você comentou. Exatamente. A gente fala muito aqui também no programa com relação a essa questão realmente das redes sociais e outras mídias serem sempre um recorte da realidade, né? Então, quando você vê aquela pessoa que às vezes ela até está, indicando um procedimento estético ou um procedimento, né, indicando um profissional mesmo de respeito que faça aquele procedimento, às vezes aquilo que ela está mostrando nas redes sociais é um recorte também. A pessoa, quando ela vai buscar, ela vai entender, que vai além daquilo, né? E aí, dentro dessa linha, eu queria, né, quando a gente fala de beleza estética, é importante a gente sempre pensar na autoestima, que é o que você falou tanto aqui, né? E não só a busca de atender padrões estéticos. E aí, qual que seria o papel do profissional de estética em justamente apontar isso para o cliente? Quando o cliente chega lá, querendo chegar num resultado, tipo assim, eu vi essa blogueira fazendo esse procedimento, eu quero ficar igual. A gente fala assim, então, não é que você vai ficar igual, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito. Qual que é a importância do profissional justamente ter essa sensibilidade e explicar isso para o cliente?
Exatamente. A gente precisa, como a gente já falou, ter essa sensibilidade de olhar para o outro e falar, olha, aquela pessoa está buscando tanto ali, como que ela está se vendo no espelho? Eu acho que é essa questão. Como a gente se vê no espelho? A gente sempre coloca defeito, não tem jeito. Então, como ela está se vendo? Qual o impacto dessa imagem? E eu sempre falo com as minhas pacientes o seguinte, você quer cuidar do seu corpo porque você o ama ou porque você o odeia? Tem muita diferença. E todo mundo fala, eu não pensei nisso. Não, você quer cuidar porque você quer a melhor versão de você? Porque você quer se sentir bem? Porque o seu organismo é único. Eu não vou te garantir nenhum resultado. Porque a gente é um organismo. Eu preciso saber como o seu corpo vai reagir ao tratamento. E aí a gente vai buscando alternativas. O que eu te garanto é que eu vou te dar o meu melhor. Porém, você está buscando porque você ama ou porque você odeia a imagem que você vê no espelho. Então, quando a gente começa a pensar nisso como pessoa, a gente começa a perceber que talvez a nossa autoimagem esteja equivocada e que talvez a gente precise mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa fala e, se necessário, porque na verdade eu particularmente acho muito necessário, buscar realmente ajuda profissional para poder entender esse processo, porque você se vê assim. E o esteticista, ele acaba imerso a isso, porque a gente vira confidente, a gente vira amigo, então a gente mantém a postura profissional sempre olhando esses detalhes e tentando fazer a pessoa entender que ela é única e que ela vai buscar a melhor versão dela mesma. Isso está ligado àquilo que você falou, que é tão importante justamente da saúde mental, né? De buscar aliar as duas coisas, porque a gente às vezes coloca todas as nossas fichas, né, em alguma coisa milagrosa, sendo que às vezes não é assim, primeiro, né, que não existe nada milagroso, e segundo, que é um trabalho interno também, né, de entender e de se aceitar, de se amar e de buscar sempre a nossa melhor versão, como você falou. Eu achei muito legal isso que você falou, de você tá se cuidando porque você se ama, porque você se odeia. Isso é um questionamento essencial, acho que de todo mundo fazer, e se a resposta for porque você se odeia, justamente entrar aí na saúde mental e realmente procurar, às vezes, a ajuda de um profissional, né, dessa área, que vai aí aliar as duas coisas, né, aliar o tratamento estético com o tratamento com uma pessoa, né, qualificada para cuidar da saúde mental. Então, muito bom a sua resposta. Com certeza. Na verdade, eu sempre falo que o trabalho multiprofissional, ele é indispensável. Eu não consigo trabalhar sozinha e conseguir resolver todos os problemas do meu paciente. Então, eu tenho que ter aliado um educador físico, um nutricionista, um psicólogo. Então, é um trabalho realmente multiprofissional, um dermatologista. E, enfim, para a gente conseguir, de fato, chegar, alcançar o que a pessoa almeja, mas também sempre com limites, né, pautado na saúde mental, porque é imprescindível. Se a gente não está bem, nada vai funcionar. Isso não é aquele clichê, é fisiológico. Se a gente não está bem, nada vai funcionar. Então, é muito necessário. Cláudia, queria agradecer demais a sua participação aqui junto com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa curtiu bastante. Talvez tenha levado um pouquinho a autoestima, né, de tentar buscar algo para se sentir bem realmente. Tenho certeza que esse papo é muito legal, muito importante para muita gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Viu? Muito obrigada. Hoje, ainda aqui no Manhã Diversa, você vai acompanhar o quadro Bora Rangar. Então, fica com a gente porque tem muita coisa legal ainda. Agora são 10 horas e 26 minutos. Não sai daí. Estamos de volta com o Manhã Diversa, agora 10 horas e 28 minutos, e chegou a hora do Bora Rangar. Hoje no Bora Rangar, a gente vai rever a receita do mix de tubérculos. Vamos conferir? Tá na hora de mais um Bora Rangar. E hoje eu tô aqui com vocês para trazer essa receita vegana, mas para trazer alegria também para o final de semana, uma opção aí de desindustrialização, uma maneira de fazer uma comida divertida, que pode ser usada para acompanhar no almoço, pode ser usada como petisco, pode ser usada uma entradinha para festas. Então é muito versátil, é coisa que a gente pode fazer para agradar o paladar das crianças e quem sabe introduzir aí outros vegetais, outros tubérculos na alimentação delas, né? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar com a receita aqui, eu fui lá no mercado,
para poder comprar esses tubérculos e também trazer para você as dicas de como escolher, né, os ingredientes que a gente vai usar nessa receita. Então vamos assistir o VT? Hoje a gente veio aqui até o supermercado para poder aprender a escolher os tubérculos que a gente vai usar na nossa receita, a começar pela batata Asterix. Então, quando for escolher a batata Asterix, é muito importante se atentar aos sinais que a casca dá pra gente. Olha só, a gente tem dois exemplos aqui, ó. Uma casca mais brilhante aqui na direita e uma outra mais enrugada, sem brilho aqui na esquerda. Esses são os primeiros indícios aí de uma boa batata. A batata Asterix é a melhor alternativa para fritar, sempre melhor que a batata inglesa, ela é mais sequinha e dá um resultado mais crocante. Um outro exemplo aqui, ó, de uma batata que você não deve escolher, manchada, tá vendo, ó, com algumas manchas esverdeadas na casca. Essa aqui é uma batata que você não deve levar. Então agora a gente vai aprender a escolher a mandioca. A mandioca tem vários macetes, vários mistérios aí para escolher, ó. Uma coisa a se observar, essa parte da mandioca ela precisa estar sempre branquinha. E ó, você pode fazer o teste da unha também. Se você apertar ela assim e sua unha entrar com facilidade, significa que a mandioca está macia, ela vai dar um resultado bacana. Uma mandioca com manchas assim, ó, acinzentadas, não é uma mandioca legal, tá vendo? Ó? Observa que ela está manchada. Outra coisa que você pode observar, mais uma vez, a casca. Quanto mais marrom a casca e brilhante, é melhor. Uma casca já sem vida, ó, começando a ficar esbranquiçada, é sinal que essa mandioca já está um pouco mais velha que essa daqui. Então agora a gente vai aprender a escolher o inhame. Sempre quando a gente for escolher qualquer verdura, é sempre bom apertar e sentir se ela está firme, principalmente aqui para o inhame, ó. Se ele estiver muito mole, principalmente aqui embaixo, significa que ele já está apodrecendo. Uma outra dica é olhar essa parte de cima, ó. Observa como ela está vermelhinha. Isso é sinal de que o inhame está legal. E você pode comparar as cores do inhame também. Uma casca mais escura e úmida do que uma casca mais clara é sinal de que esse inhame aqui está melhor que esse aqui, ó. Observe também no inhame, se nessas partes das pontas não tem mofo aparecendo, pode começar a ficar esbranquiçado. Então aí algumas dicas, né, para você melhorar a sua compra, escolher melhor os tubérculos na hora de fazer essa receita aqui que a gente está trazendo e também de fazer as outras receitas na sua casa. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, aparece às vezes esse tipo de pergunta para mim ali, Arthur, como eu escolho isso, como eu escolho aquilo? Então a gente às vezes vai estar trazendo aí para você essas oportunidades de ir no mercado comigo, de aprender a escolher, porque é sempre bom a gente estar andando junto, né, para poder saber que às vezes eu passo uma receita aqui, mas na hora de comprar você não escolheu direito e aí você vai pôr a perder ou vai comprometer a qualidade da sua receita, tá certo? Vamos fazer o seguinte então, vamos pro nosso mix aqui de tubérculos, nosso mix de chips, mas primeiro antes, né, vou passar os ingredientes para vocês poderem acompanhar junto comigo essa receita, vamos lá? Você vai precisar de 300 gramas de batata Asterix, 300 gramas de inhame, 300 gramas de mandioca, 300 gramas de batata doce roxa e 1 litro de óleo. Essa lista de ingredientes de hoje aí ficou um trava-língua, né, gente? 300 gramas, acabei me embolando um pouco. Por que eu vou falar um pouco primeiro sobre a batata Asterix. Eu já tô com ela aqui, ó, fatiada, é aquela mesma que vocês viram no VT, tá? Por que eu escolho a batata Asterix no lugar, por exemplo, da batata inglesa? A batata Asterix, quando a gente vai fritar, ela é a melhor de todas, porque ela é mais sequinha, ela tem uma quantidade maior de amido que faz que ela fique mais crocante, o resultado dela é sensacional. Então sempre quando for escolher batata para fritar, seja para fazer assim chips ou seja para fazer a batata palito, eu sempre vou indicar a batata Asterix. Ela fica mais amarelinha que a outra quando ela tá frita e muito mais crocante também. Então sempre opte pela batata Asterix. Eu trouxe aqui para vocês, ó, já tô com a maior parte aqui já fatiada, já cortada, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente fez isso, ó. Foi usando essa ferramenta aqui. Essa ferramenta chamada de mandolina ou fatiadora de legumes. Você já deve ter visto por aí no mercado, né? Nas lojas aí de artigos para a cozinha. Isso aqui é muito útil na cozinha, gente. Com ela a gente consegue fazer esses discos fininhos, a gente consegue produzir os chips
Tem outras com outros cortadores, você consegue fazer efeito, desenho, é muito legal isso aqui. Mas se você não tiver, uma faca bem afiada pode te ajudar. Eu vou mostrar primeiro como fazer com a faca, depois eu vou passar na mandolina. Muito cuidado com os dedos, tá, gente? Para não se cortar. Nessa parte, ó, é para um adulto fazer, não é para as crianças, tá? Sempre quando for usar a faca, for usar a fatiadora. Ó, eu tô aqui com uma batata doce. Batata doce fica muito boa frita também, tá? E olha aqui, ó, eu vou fatiar ela aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui? Aquela técnica do corte com a faca. Eu tô emprestando essa parte do meu dedo aqui, tá vendo aí? Para a alma da faca. Então, ó, os dois andam juntos, ó, é aqui que encosta o dedo na faca. E assim eu dou a espessura que eu quero pro meu corte. E também dessa forma eu evito cortar a ponta do meu dedo, porque se você deixa ela caminhando na frente assim, você acaba se cortando. Dessa forma é muito mais difícil de se cortar, ó. E aí você vem e faz o seu chip com todo cuidado, usando a faca, viu? É muito importante, ó, fininho, igual o da mandolina. É muito importante que a sua faca esteja bem afiada para isso, tá, gente? Faca afiada ajuda na eficiência do corte, na eficiência do trabalho e, mais importante, evita acidentes. A faca cega, ela é responsável por cortes nos dedos. Por quê? Ao fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, se a sua faca estiver cega, ela não vai descer macia igual a minha tá descendo aqui. Ela pode tropeçar, ela pode acabar te cortando, tá? É muito mais fácil se cortar com uma faca cega, usando as técnicas corretas, do que com uma faca bem afiada. Agora vamos fazer os chips aqui usando a mandolina, vocês vão ver como é rapidinho. Muito cuidado com o dedo nessa hora também, porque essa lâmina é super afiada. Ó, de baixo para cima, eu exerço uma força média aqui sobre o tubérculo, só o suficiente para que a lâmina faça o trabalho dela, tá? Muito simples. Tá certo? Então, ó, na mandolina também dá para fazer os chips. Agora uma coisa importante, né? A gente vai fritar esses tubérculos. Você poderia também assá-los. Essa foi uma sugestão da minha diretora Michele, que busca sempre uma alimentação saudável. Arthur, tem como assar? Tem como assar, gente. A gente precisa de quê? Um forno bem quente, tá? A gente vai precisar untar todos esses disquinhos no azeite, o fundo da forma que vai no forno também untado com azeite, mas eles não podem sobrepor uns aos outros, eles têm que ficar todos em separado. Então, dá bastante trabalho, você tem que ter tempo, porque você não adianta ter pressa, colocar tudo amontoado, porque vai grudar, vai queimar e não vai ficar legal. Eu vou começar a fritar aqui os meus tubérculos, não tem mistério, meu óleo já está na temperatura 180 graus, eu vou começar aqui pela batata Asterix. Eu vou dar uma escorrida nela, porque óleo e água não combinam, gente, é muito importante. Essa solução aqui de água com uma colher de sopa de vinagre ajuda a deixar os tubérculos não ficarem escuros, né? E também ajuda na crocância, tá? Dá um upgrade na crocância aí do seu preparo. Então é legal você fatiar e primeiro deixar de molho antes de levar para fritar. Então, ó. Eita! Ó, para saber a temperatura do óleo sem usar o termômetro, é importante você testar. O que aconteceu aqui agora, ó? Mais uma vez, esse óleo estava muito quente e também a panela estava muito cheia, ele deu uma entornadinha aqui. Mas, assim, é sinal de que a temperatura tá boa, mas você não pode deixar esquentar tanto e também não pode encher tanto a sua panela. Sempre quando for fritar em casa, use uma panela mais alta para evitar esse tipo de acidente aqui que aconteceu, tá? E, mais uma vez eu falo, água. Às vezes a pessoa, ó, tá com isso aqui molhado, a escumadeira, entra com ela molhada aqui, não é legal. Depois que subiu bastante a espuma da gordura, você vem e pode ir mexendo. A gente vai repetir esse processo com todos os tubérculos aqui até eles ficarem bem douradinhos, tá? Leva mais ou menos 2 a 3 minutos para ficar douradinho, para ficar no ponto que a gente quer. Se você fizer aí na sua casa e quiser inovar, for usar um tubérculo diferente do que eu usei aqui, manda foto para mim.
Eu fico feliz com essa interação. Meu Instagram é @chefarturveloso. Lá você encontra algumas dicas de receitas que eu já dei por lá. Você encontra outras receitas. Você encontra os bastidores da TV Diversa. Eu acho que tem muita gente que gosta de assistir os bastidores, a preparação, a correria, o corre-corre aqui, os equipamentos, o pessoal da equipe técnica. Tudo você encontra lá no meu Instagram e também no Instagram, @TV Diversa. Também sai muito material bom por lá. No nosso site, diversa.tv, toda a programação da TV Diversa sai ao vivo lá. E também as receitas que já passaram você consegue encontrar lá no site. Se você perdeu o passo a passo, também no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube TV Diversa. Lá você também encontra as receitas que passaram, você pode retomar lá, assistir de novo e quem sabe, né, te inspira aí a fazer um prato gostoso na sua casa. É isso que a gente está fazendo por aqui, trazendo um pouco de alegria, um pouco de desindustrialização, que eu acho que é o tema principal desse dia de hoje aqui. A gente está muito acostumado a comer as batatas chips, né, que vem em sacos, embaladas. Aquilo ali tá cheio de sódio, gente, conservante, faz mal para a pressão, aumenta a pressão arterial, né? Tem muita gordura trans. Aqui a gente está livre disso, a gente está usando coisas que vieram direto da terra, dando o nosso tratamento para elas e o nosso carinho para poder fazer uma comida gostosa. Isso aqui também é uma ótima dica para quem tem criança em casa, gente. Porque as crianças, elas gostam muito de batata frita, né? A gente já tem costume de fazer isso para as crianças. Mas às vezes a criança não gosta de mandioca, não gosta de inhame, você está querendo introduzir esse tipo de alimento na alimentação do seu filho, da sua criança aí. Pode fazer essa alternativa aqui, essa opção de fritar, que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá? Ó, a mandioquinha já tá praticamente fritinha aqui. Fica totalmente diferente a mandioca assim, tá, gente? A gente tá acostumado a cozinhar a mandioca para fritar depois, ela fica com outro sabor. Desse jeito aqui ela toma uma outra característica, é uma outra forma de encarar a mandioca frita também, que eu gosto, particularmente eu gosto muito. Desse mix aqui que eu escolhi para vocês, eu tenho até dificuldade de falar qual que é o mais gostoso. Mas um que me impressiona muito é o inhame. Eu não sou muito fã de inhame cozido, eu como, na verdade eu não tenho restrição para comer nada, eu como de tudo. Mas tem algumas coisas que eu não gosto muito, inhame é uma delas. Mas ele fritinho assim, arrisco dizer que é o meu favorito aqui desse mix, tá? Eu tenho certeza que você vai fazer em casa e vai se impressionar, principalmente você que não gosta de inhame. Ó, tô escorrendo a mandioquinha aqui, já ficou pronta, tá crocante, eu já coloquei ali na mesa, ó, a batata Asterix, a batata doce, já ia falar batata roxa, a batata doce, o inhame, agora só tá faltando a mandioquinha. E o meu estagiário, nosso estagiário aqui de gastronomia, o Thiago, também preparou uma surpresa. Enquanto eu tava aqui, ó, fazendo esse mix, ele fez uma maionese muito gostosa, artesanal, é claro, né? Com ervas, que também vou trazer aqui pra gente poder experimentar, ó. A mandioquinha tá aqui, crocante, douradinha. Então, ó, aqui em cima a gente tem o inhame, que é esse aqui da frente, assim que ele fica, ó. Aqui a gente tem a batata doce, aqui a batata Asterix e aqui a mandioquinha, os chips de mandioquinha. Eu vou pegar os nossos acompanhamentos aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui para temperar os nossos chips. Um pouquinho de pimenta do reino e aqui você pode usar a sua criatividade, tá, gente? Você pode usar za'atar, que é muito gostoso, eu tenho certeza que vai ficar uma delícia aqui. O za'atar é um mix de especiarias árabe que fica muito gostoso com chips aqui. Pode usar o tempero sírio, pode usar cominho, coentro em pó, o que a sua criatividade mandar, aquela especiaria que você gosta mais, usa ela aqui que fica super gostoso também. E eu tô colocando um pouquinho, ó, de páprica picante, que também fica muito bom com os chips. Vou botar pouquinho para não ficar muito picante, para o pessoal não reclamar depois, ó. Um pouquinho de páprica dá uma cor bonita também. Vou pegar umas colherzinhas aqui pra gente servir e experimentar com molho, ó. Vou começar experimentando pelo inhame, que eu falei pra vocês que é uma delícia. Olha, escuta a crocância disso aqui, gente, ó. Vou pegar até mais um. Ó. Muito gostoso. Agora, batata doce.
Ó. Sensacional, gente, ó. Vou ter que experimentar a mandioquinha também, né? Olha como ela fica fininha. Olha que lindo que fica isso aqui. Sensacional, tá? Ó, ó. Batatinha agora, ó. Botar um molho. Maionese que o Thiago fez. Não vai passar vontade, né? Faz aí em casa. Faz e me manda foto, tá? Por favor, eu espero que vocês possam compartilhar comigo dessa delícia aqui. Uma delícia, né? Já já, na volta do nosso bloco, a gente vai falar sobre o mundo das celebridades. Então fica com a gente, o nosso intervalo é rapidinho. Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 47 minutos e tá na hora da gente falar sobre a nossa fofoca do bem, não é, Mari? É isso aí, Vinícius. E quem tá aqui com a gente mais uma vez para compartilhar as fofocas com a gente é o nosso queridíssimo Netinho Rocha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. E Netinho, o que é que tem de bom para hoje? Bom dia, Mari. Bom dia, Vinícius. Hoje a gente vai começar a fofoca com o que tá na boca do povo esses dias, né, durante o fim de semana, ontem, que é o Big Brother Brasil. Afinal, o reality estreou ontem, mas já começou aí, Mari e Vinícius, com menos 3 pessoas que foram divulgadas. Isso tudo é porque elas estavam aí no início elas estavam com suspeita de Covid, né? O Boninho já tinha dado a entender que alguns casos da doença já tinham sido confirmados entre alguns participantes e ontem o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que 3 participantes do camarote testaram positivo para a Covid-19 no confinamento. Então eles não chegaram aí a entrar na casa, né? E aí, o que acontece? Tem uma mania da Jade Picon, que ela divulgou aí, que é o seguinte, ela só dá descarga no vaso sanitário e abre as portas, né, algumas portas, colocando o pé, ou seja, colocando o pé aí na maçaneta para abrir a porta. E aí teve até uma brincadeira do nosso produtor Gabriel Luterbach, que ele falou o seguinte, a Jade não entrou porque ela não conseguiu aí abrir a porta da casa com o pé, mas na verdade não foi isso. Então testaram positivo aí os participantes Jade Picon, que é a influenciadora digital, né? Arthur Aguiar, que é ator, e também a Linda Quebrada, que os 3 aí testaram positivo. E os participantes do camarote vão entrar assim que os médicos liberarem eles aí do isolamento, né? Então assim, o Big Brother já começou um pouquinho desfalcado, mas a segurança de todos, né, os outros participantes aí é mais importante mesmo do que a entrada dos 3 aí, né, meninos? Ah, sem dúvida, né? Segurança em primeiro lugar, né? Saúde de todo mundo tem que ser a prioridade, né? Com certeza. Com certeza. Vamos aguardar aí, então, né, a entrada dos 3 aí na casa. Assim que os médicos liberarem os participantes, eles vão aí entrar no Big Brother Brasil, que inclusive já começou aí com muitas novidades. Já tem casal sendo shippados aí na edição, né? Vamos aguardar os próximos episódios. Falando agora da Bianca Andrade, ex-BBB, né? A Bianca Andrade, o filho da Bianca Andrade, na verdade, foi notado internacionalmente, gente. Olha que bonitinho. Quem notou ele foi a Khloe Kardashian, que causou aí entre os brasileiros depois de comentar uma foto do Chris, filho da blogueira e ex-BBB Bianca Andrade, com o youtuber e influenciador Fred. O comentário feito no Twitter repercutiu e calhou inclusive na data em que o pequeno comemora aí 6 meses de vida. Tudo começou depois que uma seguidora da irmã Kardashian usou a foto do filho de Boca Rosa como meme. Ao ver, a Khloe respondeu o tweet, o mais fofo. O comentário obviamente viralizou e várias pessoas aí começaram a comentar e enviar para os papais que acordaram e receberam essa notícia aí logo de cara, gente. Bebê internacional, olha que gracinha. Essa foi a foto aí que a Khloe comentou, né? Muito fofo. Foi. Inclusive, essa foto virou um meme, figurinha também, por causa do garotinho, né? Ele, olha lá, muito bonitinho. Muito fofo, né? E aí a Khloe comentou, então,
já temos um bebê com 6 meses, notado aí internacionalmente. Por uma Kardashian, ainda por cima, né? Por uma Kardashian. Já foi notada, Mari, por alguma Kardashian? Ainda não, né, Tinho? Tô aguardando esse momento, sabe? Assim, eu acho que elas estão um pouco atrasadas, na verdade. Então vamos fazer o seguinte, vai que elas estão assistindo ao Manhã Diversa, né? Vamos aí, Mari e Vinícius, vamos divulgar, Mari, seu Instagram. Ó, meu Instagram é @marizacarão, Instagram e Twitter, então pessoal de casa aí, quiser me ajudar a ser notado por uma Kardashian, me segue lá, entendeu? Eu não tenho foto de bebê fofo, mas tem outras fotos legais por lá de vez em Se quando. tirar uma fotinha fofinha assim, quem sabe, não, quem Mari? sabe. E seu Vinícius? Meu @Vini Serra com 2 As, tá no final. Já que tá todo mundo fazendo jabá, gente, eu também vou fazer jabá, me segue aí, netinho.rocha. Quem sabe aí Kardashian nota a gente e o Manhã Diversa, né, gente? Inclusive, Netinho que linda. posta muitos bastidores da Diversa, então é assim, conhecer os bastidores da Diversa é só seguir Netinho. É isso aí, coisa que você não vê aí na frente das câmeras, você vê lá no nosso Instagram. E agora vamos continuar falando de Big Brother Brasil, né, gente? Afinal, é o assunto que tá na boca do povo aí. A Poca, ela tinha declarado aí torcida pela participante Linda Quebrada, mas ela voltou atrás. Isso tudo foi porque depois do anúncio dos participantes do BBB 22, aí a Poca declarou torcida pela Linda Quebrada, que é essa daí que vocês estão vendo. No entanto, a funkeira voltou atrás após alerta dos fãs que resgataram tweets no quais a nova Sister criticava a participação da Poca no BBB do ano passado. E aí, obviamente, a Poca ficou incomodada, né, e fez um desabafo nas redes sociais e acabou aí dividindo opiniões. As declarações feitas no ano passado pela Lin foram resgatadas por fãs, e aí fãs da Poca, né, que voltou atrás e disse que não está torcendo mais pela Linda Quebrada. Eu separei o vídeo aí da Poca falando nos stories, né, explicando tudo o que aconteceu. Vou pedir a produção para colocar aqui pra gente assistir. Gente, por favor, por favor, vamos lá. É muito fácil de entender. Não sejam hipócritas. Eu queria ver se fossem vocês, que vocês saíssem de um reality e a pessoa te tratasse super bem, que falasse até que desejasse que a sua pele continuasse sendo um sonho encarnado. Eu não entendi muito bem, mas acho que ela elogiou a minha pele. E aí você lá tá na torcida, de repente você vem esses tweets à tona, que ela dizendo que você, pra ela, você morreu pra ela. E aí você vai torcer por essa pessoa? Por favor, não seja hipócrita, tá? Eu não ligo que falem que eu dormi, que eu tenho distúrbio do sono, que eu tenho narcolepsia. Eu não ligo, eu transformei isso tudo em publicidade, passou, isso aí eu não ligo. Mas eu não sou obrigada a torcer por uma pessoa que falou que eu morri pra ela. É só isso, gente, é só isso. Nada mais, não falei isso de graça, tem um motivo, tem um porquê. Eu estava torcendo sim, mas eu acho que não me cabe mais. É isso aí, gente. Bom, e aí a Poca, então, declarou aí que não está torcendo mais por Linda Quebrada, né? Depois de resgatar os tweets aí, né? Que os fãs resgataram essas informações que a Linda Quebrada postou aí, né? No BBB 21. E a Linha agora é participante do BBB 22, inclusive ela é uma das confirmadas com a Covid-19. Mário Vinícius, é aquilo que eu falei, né? Não adianta a gente torcer, né? Não adianta a gente falar antecipadamente o que torce, o que espera de cada um, porque a gente sempre se surpreende, né? Pois é, né? São pessoas que a gente está conhecendo agora, né? E mesmo assistindo ao programa, né? Se o pessoal acompanhar o pay-per-view 24 horas, ainda assim vai continuar sendo só um recorte, né? A gente nunca vai conseguir conhecer aquelas pessoas que estão lá dentro completamente. Então, né, mesmo que quando o reality acabar, como foi o caso, por exemplo, né, a Poca já saiu do reality e foi ficar sabendo dessas coisas só agora, né, então várias coisas acontecem, a pessoa, né, é muito mais que aquilo que a gente vê na frente das câmeras, então é sempre bom a gente ter essa consciência, né, ter isso, não endeusar ninguém, também não odiar ninguém por uma coisa ou outra, né, que também é um recorte, então tudo isso é uma lição que a gente tem que tirar do BBB. Com certeza, e é aquilo que eu falei ontem, gente, o participante Vini, ele já tá aí com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Inclusive, alguns famosos aí, né, alertaram aí para não tirar aí conclusões precipitadas, né, e não dar fama aí para as pessoas com antecedência. Vamos assistir, vamos conhecer realmente as pessoas e não tirar aí conclusões precipitadas, né? Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai continuar aí falando das questões internacionais, porque Cardi B disse em seu Twitter, Mari e Vinícius, que pretende aí revelar o nome do caçula de uma maneira bem inusitada. Ela não vai divulgar nas redes sociais, né? Aliás, ela vai divulgar nas redes sociais, mas não é daquele modelo clássico que a gente está acostumado, né? Nas postagens.
A rapper compartilhou um post afirmando que realmente quer fazer uma tatuagem com o nome dos filhos, aonde? No rosto. Ela postou e escreveu assim: aleatório, mas estou a 1% próxima de tatuar o nome dos meus filhos no rosto. Eu realmente quero fazer isso, escreveu aí a cantora. A cantora e o marido ainda não compartilharam publicamente, né, o nome do caçula. Então ela vai revelar, gente, o nome do caçula no rosto. E ela disse aí que quer tatuar no queixo. Gente, o que vocês me falam sobre isso? Olha, eu sempre digo, né, Tinho, se isso vai deixar ela bem, ela vai ficar satisfeita com isso, é bom para a autoestima dela, então que faça, eu acho que... E outra, vai, quem sabe vira tendência até, pode ser, gerando alguma coisa nesse sentido. É algo diferente, é algo que a gente não costuma ver? Sim, mas se é pro bem dela, se ela vai se sentir bem, eu acho que tudo bem. Exatamente, Eu né? acho isso também, concordo. Não é uma coisa que eu faria. Eu imagino que uma tatuagem no queixo também deve doer muito. Mas, assim, né, além de tudo é a Cardi B, né, gente? A gente já conhece ela como uma pessoa que a gente já sabe que ela não tá ligando muito, assim, pro que os outros pensam, né? Então, eu acho que ela seja feliz, que ela faça o que ela acha melhor, né? Que realmente seja uma decisão bem pensada, porque a gente não quer que ela se arrependa disso, né? Realmente, tatuagem até dá pra tirar, mas eu imagino que no rosto, ainda por cima, deve ser pior. Mas é o nome dos filhos dela, né? Então, eu acho que é difícil ela se arrepender de uma tatuagem que tem um significado tão grande, independente de onde ela faça. Então, exatamente, que ela faça o que ela queira, que faça ela feliz, não tá fazendo mal a ninguém. E tô curiosa pra saber o nome do filho. Eu também tô curioso, eu ia falar isso agora. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, mas só pra gente encerrar a nossa fofoca, porque tá aí Faustão na Band, é isso mesmo, Faustão está de volta às telinhas. O apresentador estreou ontem, de uma maneira aí diferente, né? Ele estreou acompanhado do filho João Guilherme Silva e da jornalista Anne Lotterman, que saiu da Globo aí, da TV Globo há pouco tempo, né? Tem aí mais ou menos um mês que ela saiu da Globo. O apresentador está de volta ao canal em que há mais de 34 anos foi projetado para todo o Brasil pela primeira vez. No palco do programa Perdidos na Noite, quando ele estreou há 34 anos, o comunicador marcou época e se tornou um dos nomes mais icônicos do país. Ele também foi repórter esportivo e o programa que estreou ontem e marcou a volta do Faustão para as telinhas contou aí com a presença super especial de Alexandre Pires, Seu Jorge, Zeca Pagodinho. Cada dia da semana ele apresentará um novo quadro. Ô louco bicho! Alguma dúvida de que vai ser sucesso aí nas telinhas, gente? Pois é, né? Faustão aí chegando com um programa novo e eu acho que é uma coisa assim... Eu tô curiosa pra ver realmente como vai ser esse programa, porque o Faustão é um personagem que marcou aí a vida de todo mundo, né? É aquela coisa, ele até fala, né, que os domingos eram marcados pela presença do Faustão, você escutava a voz dele de longe, né? Eu, pelo menos, quando minha avó sempre ligava a televisão durante a tarde, né, nos domingos, então eu escutava a voz do Faustão ao longe, já dava até aquela sensação, tipo assim, ai, amanhã é segunda. Já tava até associado com isso, então realmente é uma figura muito marcante, que tá aí começando uma nova etapa, uma coisa que... O programa dele dessa vez vai ser de segunda a sexta-feira. É isso aí, então não vai ser, pois é, então vai ser completamente diferente, vai ser justamente quando chegou a segunda e começou a semana, com o Faustão ali junto também, então é uma nova etapa de uma figura que marcou a vida de todo mundo e que é aquela coisa que, né, o programa dele na Globo durou tanto tempo, que é aquela coisa que a gente imaginou que nunca fosse acabar, né, então agora ver essa mudança grande de emissora, talvez de formato com esse programa de segunda a sexta, é interessante a gente ver até para poder, né, o começo de uma nova era, eu acho. Com certeza, Mário e Vinícius, e assim a gente termina a fofoca de hoje. Faustão de volta às telinhas e amanhã tem mais. Volto com vocês, meninos. Netinho, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A gente espera que amanhã mais uma vez com mais fofoca. E você aí de casa não sai daí, porque agora são 11 horas, então o programa ainda tem muita coisa pela frente. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Manhã Diversa está de volta. Vinícius, você sabia que nós estamos completando 1 ano de vacinação no Brasil? Não sabia. Olha só, passou voando, né? Foi rapidinho. Pois é, no último semestre o número de doses aplicadas diariamente multiplicou e o país superou grandes países, potências mundiais em porcentagem de imunizados e viu despencar a quantidade de mortes e casos graves provocados pelo coronavírus. Mas ainda assim, Mari, com o grande avanço da variante Omicron, o Brasil tem visto os números de infectados crescerem rapidamente. Em alguns hospitais do país, tem diversos profissionais que não estão trabalhando porque estão afastados com a doença.
Os profissionais da saúde estão novamente enfrentando uma batalha contra o coronavírus e, como estão cada vez mais expostos para atender aos pacientes positivados e suspeitos pela doença, aumentam o número de profissionais afastados por Covid-19. É o caso de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O Edson esteve no Hospital Pronto Socorro no fim de semana para reavaliar com o médico a situação após fazer uma cirurgia há 15 dias. E conta que não conseguiu atendimento direto com o profissional. Eu fui informado que não estava tendo atendimento, que os médicos todos tinham testado positivo para a Covid-19. Aí eu fui atendido, até bem atendido na enfermaria, mas eu vi várias pessoas lá que foram encaminhadas para outros locais de atendimento, porque lá realmente não estava tendo atendimento. O Hospital para Atendimento de Urgências e Emergências de Pacientes do SUS funciona 24 horas por dia. A alta de casos de síndromes gripais nos últimos dias tem levado ao afastamento milhares de profissionais de saúde de suas funções, infectados pela Covid-19 ou pela influenza em várias regiões do país. Aqui no Hospital Pronto Socorro, os 2 médicos que atendem clínica geral testaram positivo para a Covid e foram afastados. E agora, a população continua sem atendimento. É o caso também da Aletice. Ela trouxe o pai idoso de 68 anos para ser atendido, já que ele não come há 7 dias e o caso só está se agravando. Mas chegou aqui e pediram para procurar outro hospital. Eles relataram para mim que não tem médico, entendeu? Mandou procurar outras UPA, UPA ou a regional. Como que vai ficar andando com a idade dele, entendeu? Para caçar médico desse jeito. Então acho que eles deveriam pegar e colocar outro no lugar. Ainda mais um atendimento como esse, um idoso você mandar embora de volta para casa. Não tem condição. O sobrinho do seu Sebastião ligou para diversos hospitais de Juiz de Fora, mas ainda não encontrou vaga para atendimento. Tô seguindo de jeito nenhum. Aí nós vamos ficar assim em casa com ele desse jeito. Tem que caçar um médico, mas não tem médico no hospital, ué. A gente entrou em contato com a prefeitura, mas até agora o Manhã Diversa não obteve uma resposta. Mariana, semana passada aqui no programa nós discutimos sobre namoro na terceira idade. Já falamos também sobre atividade física para idosos, porque é isso, a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando cada vez mais e esse público merece sempre a nossa atenção. Vinícius, eu acompanhei esses temas lá de casa e acho super importante trazer essas discussões para o programa. E hoje nós vamos contar uma história de longevidade em dose dupla. São 2 irmãs gêmeas, inseparáveis, elas têm disposição e simpatia para dar e vender. Olha só. Se chegar aos 95 anos já é uma dádiva, imagine compartilhar essa marca com quem está junto desde o ventre da mãe. Com as gêmeas Ferrari é assim. A dona Cristina e a dona Isaltina dão uma lição de vida e têm na ponta da língua o segredo da longevidade. Trabalhar, comer feijão, arroz. Trabalhar bastante e dormir pouco, né? Trabalhar não mata ninguém. Elas completaram 95 anos em dezembro e fazem parte de uma família numerosa de 11 irmãos. Nasceram em 1926 em Alto Figueiredo, que pertencia a Ituporanga e hoje é em Chapadão do Lageado. Mas muitos jovens vieram com os pais para Pouso Redondo, onde formaram as famílias. E a longevidade parece genética, viu? A mãe delas partiu com 96 anos. As irmãs Ferrari estão há 1 ano de atingir essa marca. Para a família, ter as 2 assim, tão ativas e lúcidas, é como um presente. Me sinto muito orgulhosa, né, de ter uma mãe com 95, minha tia também, né? São uns amor de pessoa, elas levam a gente para cima, elas fazem de tudo por nós. É um orgulho para a gente, né, como filha, como minha madrinha, tia Isaltina, né? Eu acho que é uma bênção de Deus ter as 2 do jeito que elas estão, com essa vontade de viver que elas têm, porque elas sempre falam que elas não querem morrer já, que elas têm mais ainda que aproveitar e viver um pouco mais, né? É muito, muito bom ter elas com a gente, né? Para ir mais longe, as gêmeas quase centenárias seguem fazendo o que mais gostam e que marcou a vida delas, o trabalho. Trabalhar bastante. O corpo não ficar endurecer o corpo, né?
Isso aí, né? Exemplo em dose dupla também, né, viu? Falar o segredo da longevidade é trabalhar e comer arroz e feijão. Feijão eu como muito, eu gosto muito de feijão, mas a parte de dormir pouco eu não consigo não, eu gosto de dormir. Eu também. Uma pequena cidade próxima a Barbacena vem chamando a atenção na produção de morangos, que é a principal vocação da cidade de Alfredo Vasconcelos. O morango é uma das frutas mais populares, o que atrai muitos produtores pelo país. A fruta se adaptou ao clima fresco da região. A cidade é a segunda maior produtora do estado de Minas Gerais, ficando atrás apenas da região sul de Minas. Com pouco mais de 7.000 habitantes, a cidade de Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, é considerada a terra do morango. Aqui na propriedade do Renivaldo, a colheita da fruta acontece durante todo o ano e tudo da melhor qualidade. O empresário que produz morango há 25 anos deu uma entrevista online porque estava no sul de Minas estudando novas formas de melhorar a produção. Para esse ano de 2022, a gente já está trazendo um novo material de variedade de plantas de morango. A gente está trazendo também um novo material de substrato, só para você ter uma ideia. Esse material está vindo lá da Lituânia, muito distante mesmo, mas foi um material para onde a gente tem acompanhado alguns testes, ele vem dando um resultado muito positivo, entendeu? E mesmo com o Renivaldo longe por alguns dias, a produção continua a todo vapor. A colheita do morango é feita de 2 a 3 vezes por semana, resultando em uma média de 4.000 caixas. 20 toneladas de morangos são colhidos todo mês, somente nessa produção. São 200.000 pés de morangos distribuídos nessas estufas, em uma área de 3 hectares. Isso se deu muito também a questão da gente produzir de forma diferente. Simplesmente tiramos a planta do solo, dentro de um manejo semi-hidropônico, que é através de substratos e tudo mais, onde a gente conseguiu assim, dar uma longevidade na planta. Essa planta hoje a gente consegue estar trabalhando ela num período de 2 anos, que é o período de produção dela. E foi exatamente esse manejo suspenso que facilitou o processo de produção do morango. Com o sistema semi-hidropônico, a produção de frutos é feita em ambiente protegido, em bancadas a cerca de 1 metro do solo. As mudas são colocadas em sacos com substratos com fibra de coco, que recebem água de 3 a 4 vezes por dia e demais nutrientes pelo processo de fertirrigação. Um processo simples e eficiente, segundo o engenheiro agrônomo da propriedade. Hoje aqui a gente tem na propriedade 200.000 plantas, todas no cultivo suspenso. E esse cultivo ele é feito através da fertirrigação. Fertirrigação que é feita via gotejamento, uma mangueira de 10 em 10. E a gente hoje faz essa nutrição toda ela por ele. É um tipo de nutrição mais localizada, que vai ajudar a planta um pouquinho mais na nutrição. E também tem uma maior economia na parte de adubação, sabe? Tem bastante economia de água, uma maior economia na adubação, porque ela é bem mais localizada, sabe? Os cuidados também fazem parte da rotina. Afinal, manter uma produção dessas exige dedicação. A gente utiliza de se fazer a limpeza, que é muito importante. Geralmente de 3 em 3 meses a gente faz a limpeza do morango. Isso vai ajudar muito no controle de pragas e doenças e também na planta do morango também. É feita a retirada de folhas, as folhas velhas, que a gente chama as folhas velhas, sempre preservando os brotos e os cachos de flores, É feita a retirada das folhas velhas porque elas já estão ali já meio que atrapalhando o morango e não ajudando mais, E essas folhas velhas eles acabam acarretando na abrigo para pragas, E na incidência de doenças também. E o cultivo suspenso contribuiu com a diminuição do aparecimento de pragas. O cultivo suspenso, a incidência de praga dele é bem menor e isso vai acarretar no manejo, isso vai melhorar o manejo das plantas, E com isso a gente vai diminuir o uso de agrotóxicos, melhorando também a qualidade do produto para o consumidor final.
Esse sistema de produção também apresenta outras vantagens. A caixinha da colheita agora desliza durante o serviço. Sem falar do conforto dos funcionários que podem trabalhar em pé, protegidos da chuva e da umidade. Muitos produtores vinham tendo problemas de coluna devido ao tempo que ficavam abaixados durante a atividade, como Guilherme, que há 10 anos dedica seu tempo aos morangos. Antigamente era no chão, você tinha que pôr agachado, as costas doíam muito. Hoje em dia não, hoje em dia você põe em pé, vai um de cada lado com a catraquinha, a caixa no meio assim, enche a caixa mais rápido, tudo ficou mais fácil hoje em dia. Antigamente era tudo pior. Primeiramente, a qualidade do trabalho melhorou muito. A gente hoje consegue oferecer para os nossos colaboradores lá uma forma assim mais facilitada, vamos dizer assim, de estar trabalhando. Você não precisa estar exigindo tanto do corpo assim de posicionamento, de agachar, levantar. Você mesmo viu lá que hoje a pessoa trabalha numa posição com o corpo que, como se diz, obriga muito pouco a você fazer grandes esforços. Depois que os morangos são colhidos, cada grupo de funcionário fica em uma função, desde a montagem das caixas, a organização nas forminhas e a embalagem final. Só então os morangos vão para uma câmara fria da cooperativa, onde ficam até serem disponibilizados para os distribuidores. O produtor ele já colhe, ele já faz essa programação para colher os frutos o mais próximo possível da data da viagem. Por quê? A partir do momento que ele embala o produto, ele já fica ali abafado. Então ele vem para a câmara fria para justamente prolongar o período dele, para ele ficar justamente mais fresco. Então, o prazo de validade dele é aproximadamente 7 dias nas condições de clima. Aqui hoje deve estar uns 10 graus, mais ou menos, a câmara fria. O caminhão também ele mantém a mesma temperatura que da câmara. E essa qualidade da temperatura ajuda no período de vencimento, né? Para o produto chegar lá na casa do cliente tão fresco quanto ele chegou aqui na cooperativa. A fruta é comercializada principalmente com mercados de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas a expectativa é começar a atender também outras regiões. A gente pensa, já tem negociação assim, muito avançada assim, para a gente estar trabalhando um pouco o mercado de São Paulo, e a gente está visando bem também esse mercado do Nordeste. É um mercado bem interessante. Deu vontade de comer um moranguinho, né? Nessa hora da manhã já vai batendo aquela fome, moranguinho ia cair bem, moranguinho sempre cai bem. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem quadro de moda. E hoje eu vou te dar algumas dicas de calças confortáveis para você usar a qualquer hora e se sentir como se estivesse de pijama o dia inteiro, viu? Não sai daí. Manhã Diversa de volta para falar sobre turismo, porque foi lançado o grupo de trabalho Reviva Capitólio Mar de Minas. O objetivo é reativar o turismo na região que foi bastante afetada pela tragédia que matou 10 pessoas no último dia 8. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais reuniu autoridades da cidade e organizações ligadas ao setor para coordenar os próximos passos. A principal preocupação no momento é diagnosticar a real situação dos paredões, com laudos técnicos e geológicos. Nós mapeamos as áreas de riscos de Capitólio, e dentre elas as cachoeiras, onde já tinha ocorrido a cabeça d'água em janeiro, e ela entrou no nosso plano de contingência, e desde então a gente vem fazendo um trabalho muito intenso, né, que vai agora, de acordo com o nosso planejamento já feito em dezembro, aprimorar mais ainda o nosso trabalho e realmente colocar aqueles complexos com a seguridade que há necessidade para receber muito bem os nossos turistas. Desde o último dia 12, está em vigor um decreto da Prefeitura com novas regras para o turismo na região.
Por enquanto, o local do acidente está interditado para as investigações. Ceifou vidas, mas que serviu para abrir nossos olhos, nossos ouvidos e nos unir. Porque dali a gente vê que se não houver um trabalho conjunto entre os 3 municípios, conjunto, forte, solidificado e confiável. Porque se não houver, nós não vamos conseguir. O grupo Reviva Capitólio tem a intenção de mudar a imagem da região, que ficou marcada pela tragédia. A ideia é reunir vários órgãos e entidades ligadas à indústria do turismo para reposicionar Capitólio e região como destino seguro. A gente trabalhando junto, a gente tem certeza que a gente vai sair dessa e que Capitólio e a região vai estar muito melhor. E agora a ideia nossa nós vamos ser referência nacional em turismo seguro e sustentável. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de moda, Mari? Vamos, claro. Durante o isolamento devido à pandemia, você com certeza já brincou ou viu alguém brincar com o fato de que não vestiu uma calça jeans há meses e que não sabia o que fazer quando voltasse a sair de casa e não pudesse mais ficar de pijama o dia inteiro. Pois é, né, Vinícius? Eu me identifico, viu? E com certeza, Vinícius, mas eu vou te dizer que é possível manter o conforto sem prejudicar o estilo. E mais, que é possível ir do casual ao elegante com peças simples que não apertam ou incomodam. Pois é, hoje eu vou te mostrar que algumas calças podem ser, sim, confortáveis, aliaram o estilo ao conforto. Isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Tchau, tchau. A pandemia mudou a vida das pessoas de várias maneiras, né? E uma delas, com certeza, foi ter que migrar para o ambiente virtual. Seja no home office ou nas aulas online, isso aqui se tornou uma realidade para muita gente, né? O famoso arrumado da cintura para cima, de pijama da cintura para baixo. E agora, com o avanço da vacinação e o retorno das atividades presenciais, muita gente está sofrendo de não poder mais ficar de pijama o dia inteiro, né? Mas e se eu te disser que você não precisa abrir mão do conforto para ter estilo? Pois é, eu separei para você alguns exemplos de calças super confortáveis e estilosas para você adotar no seu dia a dia. Vamos ver? A primeira opção da nossa lista tem um nome bem autoexplicativo: a calça pijama. Esse é um modelo que você talvez já tenha no seu guarda-roupa, mas nunca tenha parado para pensar que ela pode ser mais do que só uma calça confortável. A calça pijama tem por características a modelagem bem soltinha, ser feita de tecidos leves e ter a cintura de elástico. Ela pode ou não ter elástico na barra e amarração na cintura. Uma calça pijama estampada pode ser a peça central de um look, combinada com uma blusa, sapatos e acessórios de cores neutras. Mas uma calça pijama de cores neutras, como é o caso dessa minha preta, é super versátil tanto para um look mais despojado quanto para um mais elegante. A segunda opção da nossa lista pode parecer óbvia, mas muita gente já dispensa de cara, que é o caso das leggings de malha. Mas uma peça comumente usada para a prática de atividades físicas justamente por permitir liberdade de movimento, não tinha como ficar de fora da nossa lista de calças confortáveis. Então encontre uma legging com estampa que você goste e combine com uma camisa de botão ou camiseta oversized. E aí é só escolher entre o tênis, rasteirinha ou salto e você tem um look estiloso e confortável. Por último, mas não menos importante, uma opção diferente para você adotar é a calça cargo. Elas voltaram à moda alguns anos atrás e vieram para ficar. Apesar dela ser associada a um estilo mais despojado, eu vou te mostrar que tem muita versatilidade por trás dessa peça. Para começar, eu sugiro encontrar uma peça com cintura de elástico ou de amarração, que fique bem soltinha, como é o caso dessa minha aqui, sem ficar agarrando no corpo. A calça cargo ainda tem um charme a mais, que são os bolsos. Eu adoro colocar tudo que eu preciso dentro delas e sair de casa com as mãos livres, o que por si só já é um conforto a mais. Combine a calça cargo com um salto e uma camisa de corte e tecido mais nobres para um look mais elegante, ou então com um tênis e t-shirt para um look mais despojado. Independente do modelo que você escolher, seja um desses que eu falei, ou até mesmo uma calça jeans ou de alfaiataria, busque sempre peças confortáveis, de um tamanho que atenda aos seus corpos e às suas formas. Lembre-se sempre que cada corpo é diferente e único, e as roupas vestem de formas diferentes a cada um deles. Não adianta nada uma peça ser linda, mas ficar te incomodando o tempo inteiro, né? Então tenha o seu conforto como uma prioridade na hora de comprar suas roupas. Não há nada que vai te ajudar mais a se sentir bonita e confiante do que se sentir bem dentro das roupas que você veste.
É isso aí, viu? E olha só, recebi aqui no ponto, enquanto a gente assistiu o VT, elogios da minha calça de nuvenzinha e realmente a vontade que devem trabalhar com ela, porque ela é maravilhosa. Parece bem confortável. Quem sabe um dia eu não venho, né? Assim, não tem nada me pedindo, eu acho. Por aqui a gente segue falando de moda, né, Vinícius? Porque a fabricação de roupas é responsável por 5% do PIB brasileiro, mas também causa grandes problemas ambientais e sociais. Para se ter uma ideia, Mari, a produção de uma calça jeans consome mais de 5 mil litros de água, o que atenderia às necessidades básicas de uma pessoa por mais de um mês. Por isso, pessoas ligadas a este mercado têm buscado novos formatos de venda e novos materiais. Tudo para que as roupas sejam mais amigáveis com o planeta. Por trás das passarelas está uma das indústrias mais poluentes do planeta. A produção de roupas responde por quase 10% das emissões globais de gases do efeito estufa e consome quase 80 trilhões de litros de água ao ano. O algodão, por ser uma fibra natural, ela tem um menor impacto para mudanças climáticas, por exemplo. Em outras categorias de impacto, por exemplo, com a questão da toxicidade e o impacto na poluição das águas, o algodão ele é um pouco maior do que outros produtos como o poliéster. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de vestuário. Por aqui são feitas mais de 40 peças de roupas por habitante ao ano. E o resultado, muito lixo. Mais de 170 mil toneladas de restos de tecido, sobras de linha, também ao ano. E a maior parte disso tem destinação incorreta. Segue direto para aterros sanitários e lixões. Apenas 20% são reciclados. Mas os impactos da indústria da moda são sentidos não só no meio ambiente. A cadeia completa de produção do setor emprega direta e indiretamente quase 10 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Mas cerca de 1% trabalha em condições análogas à escravidão. A gente emprega hoje no setor brasileiro 1,5 milhões de pessoas formais. O resto que está no setor é completamente informal. A gente tem condições de empregabilidade precárias no setor. O Ministério Público tem atuado pela melhoria das condições de trabalho, mas ainda tem muito a ser feito. A pressão da sociedade e de setores da própria indústria da moda é importante para práticas mais responsáveis na cadeia produtiva. Pelo lado ambiental, o consumo mais consciente é uma das alternativas. É aí que o velho e conhecido brechó pode ajudar. Alguns se modernizaram e ganharam ares de loja de luxo, como este, baseado na economia circular. O sistema de compra das peças faz com que elas ganhem novos armários. A gente está dando a opção de talvez peças serem reutilizadas mais de 20 vezes. Então isso é uma moda circular de verdade. Além disso, o brechó criou um clube de assinaturas, que na prática resulta em peças aproveitadas por mais tempo. E o clube ele traz exatamente essa ideia de você poder pegar peças, a gente fala para você poder circular essas peças durante 30 dias e você pode trazê-la de volta pagando só metade do preço. E tem gente pensando em soluções ainda mais sustentáveis a partir de algas que crescem no oceano. A nossa ideia é que ela substitua as fibras de origem petroquímica, que são plásticos, né? Ela é possível ser feita em uma escala industrial, que ela tem uma boa degradabilidade, como também uma resistência. A gente pressiona para que as marcas tenham melhores práticas para a sua rede produtiva, seus fornecedores, para os seus clientes, se engaja nisso, né? Todo mundo ganha, né? Porque nenhuma marca quer estar ali ligada a desmatamento, a agrotóxico, a trabalho escravo. O tema da moda consciente é um tema que eu me interesso muito, que eu falo muito sobre aqui, sempre quando eu posso, né, aqui no nosso quadro de moda, eu trago esse tema para o nosso público também entender, né, que moda é muito legal, eu sou apaixonada por moda, mas a gente tem que entender que existe por trás uma indústria que é muito danosa para o nosso planeta. Então é importante que, primeiramente, claro, as empresas, né, a indústria modifique a sua forma de produzir, mas também a gente faça a nossa parte, né, e quando for comprar uma roupa, a gente compre de lojas que a gente saiba, né, a origem daquela peça, marcas que busquem realmente causar um impacto menor no meio ambiente, sempre que possível, comprar em brechós. Eu sou uma grande adepta dos brechós, o pessoal sabe que, né, sempre que puder eu vou estar comprando roupa em brechó e trocando peças às vezes com as amigas, enfim, e reaproveitando ao máximo roupas que já existem no mundo. Existem muitas roupas aí em perfeito estado, roupas de qualidade que podem ser usadas por muitos anos e que às vezes a gente, né, deixa de comprar porque é de segunda mão, enfim.
Então fica a dica pro pessoal de casa, né? Vamos repensar os nossos hábitos de consumo. É bom saber que tem algumas empresas que já estão pensando diferente também. Eu, se fosse você, ficava por aqui, porque depois do intervalo nós vamos falar sobre os direitos dos consumidores que são lesados durante as viagens. E se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, aproveita o intervalo para mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, 32999397416. Eu e o Vinícius estamos esperando aqui a sua mensagem. Viagens canceladas, atrasadas e que não saem como esperado. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados por algumas pessoas no período de férias. E o que era para ser uma diversão entre familiares e amigos acaba se tornando uma grande dor de cabeça. O Fabiano embarcou em um cruzeiro no final de dezembro com a esposa e a filha no Rio de Janeiro, com destino a Salvador. A viagem foi programada para um momento de lazer com a família. O protocolo no cruzeiro é muito rigoroso, né? Você tem que apresentar o teste PCR 72 horas antes do embarque, você é obrigado a fazer um seguro viagem, que precisa estar na cláusula do seguro a Covid, então é muito rigoroso, o embarque foi muito rigoroso. Ele conta que o navio seguiu os protocolos de segurança e, inclusive, testes eram realizados em 10% das pessoas durante a viagem. A gente percebeu que algumas pessoas eram chamadas no alto-falante para se apresentar na recepção. Então eu cheguei à conclusão de que poderia ser pelo fato de ter sido positivado por Covid, né, e teriam que se apresentar, né, para ficar isolado. E foi aí que toda a dor de cabeça aconteceu. O desembarque no Rio de Janeiro estava previsto para 8 da manhã do dia 2 de janeiro, mas demorou, e muito. Isso porque 28 casos foram confirmados no navio, o que gerou dor de cabeça para o Fabiano. A gente teve um atraso aí de aproximadamente 7 horas, né, para conseguir desembarcar. Foi um certo transtorno, porque aí eu tive que cancelar a passagem de ônibus de retorno, tive que comprar outra, enfim. Mas a gente aguardou pacientemente, não tinha o que fazer, tem que esperar, né? Ainda bem que liberou, né? Porque a gente estava com receio de ter que ficar de quarentena aguardando dentro do navio. No início do ano, a temporada de cruzeiros no Brasil foi suspensa. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o aumento do número de casos de Covid-19 a bordo de navios de cruzeiro foi o que motivou a suspensão. 2 semanas depois, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil, como ação necessária à proteção da saúde da população. E as reclamações não ficam só nas empresas de cruzeiro. O que surgiu como uma solução mais barata para viagens intermunicipais, os ônibus de fretamento coletivo têm se tornado uma dor de cabeça para muitas pessoas. Com as viagens de férias, as reclamações a respeito das empresas terceirizadas de ônibus de viagem começaram a pipocar nas redes sociais. O Arthur tirou alguns dias para viajar com a esposa e os amigos. Ele foi para uma praia afastada no Rio de Janeiro, próximo à cidade de Paraty. Estava tudo indo bem, até o dia de voltar para casa. Quando a gente estava preparando as coisas para no outro dia sair cedo, né, porque tem fila para pegar barco, demora, e tinha que chegar em Paraty 3h20, né, então tinha que ter essa antecedência. Na noite do dia primeiro, quando a gente estava arrumando as coisas, uma da nossa amiga Amanda, ela entrou na internet e viu que a nossa passagem havia sido cancelada na noite anterior, na noite do dia 31. E isso aí começou o pesadelo, começou o transtorno, né, de tentar conseguir comprar uma outra passagem e entrar no site das empresas de ônibus, só que estava tudo esgotado. Você não conseguia passagem para o Rio, não conseguia passagem para Angra. O Arthur até conseguiu comprar uma passagem com a esposa de manhã cedo no dia seguinte, mas como precisou ficar mais um dia lá, ele gastou além do esperado. Tivemos que ficar em Paraty, se alimentar, isso tudo sem ter planejado isso, né? Dormir num hostel, que assim, a opção mais barata que a gente encontrou, que era longe da rodoviária, inclusive aí a gente teve que pegar Uber para ir, para voltar.
a passagem de Juiz de Fora que a gente perdeu, né, Rio Juiz de Fora no dia 2 à noite. A gente teve que trocar para o dia 3, isso gerou um acréscimo no valor de R$25 em cada passagem, minha e minha esposa. A gente teve que comprar essa passagem para Itaguaí, que uma passagem era o preço de duas da Buser, do Rio de Janeiro, que a gente estava pagando, né? Então, de R$70 isso passou para 150. Um prejuízo de mais ou menos, que, assim, financeiro, que dá para contar de R$500, fora assim, o constrangimento, né, de ter que faltar trabalho. A gente sabe que, graças a Deus, eu trabalho numa empresa, né, que o pessoal é muito consciente e tal, mas assim, isso não foi só eu, tenho meus amigos, né, e querendo ou não, isso pode gerar alguma desconfiança, né, a gente está voltando de uma viagem, de uma festa, e aí falta o trabalho, né, pode parecer coisa arrumada. Por meio de nota, a Buser informou que no dia 30 de dezembro, com 2 dias de antecedência, avisou o cancelamento por e-mail e mensagens no WhatsApp. A plataforma informou ainda que ressarciu o valor total pago por cada passageiro e disponibilizou um voucher de 30% para todos que foram prejudicados. E para explicar para a gente os direitos dos consumidores que passam por situações desse tipo, está com a gente nessa manhã a advogada Caroline Pires. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Obrigada, bom dia. E olha só, mesmo quem nunca viveu situações como essa do VT, dentre várias outras que acontecem sempre, né, constantemente quando a gente fala, né, de viagens, com certeza todo mundo conhece alguém que já viveu, né? E o fato é que, por essas situações serem tão comuns, a gente até se questiona se as empresas realmente têm capacidade, se elas estão preparadas para atender as demandas que elas recebem, né? Por que é tão comum casos assim? Olha, na realidade, antes mesmo da pandemia do Covid, né, nós já sabíamos já de diversos casos de atrasos, remarcações, cancelamentos de voos, transporte rodoviário, entre outros, né? Porém, agora nós estamos numa situação diversa, né, que nós estamos no meio de uma crise sanitária. Então, antes, de fato, nós percebíamos um certo desleixo, uma certa falta de responsabilidade em alguns casos de algumas companhias, enfim, empresas. Agora, nesse momento, nós precisamos ponderar mais, tendo em vista aí o avanço da Covid, né, descoberta de novas variantes, influenza. Mas é sempre importante ficar ligado nesse tipo de situação, então eu queria levar justamente a conversa para esse lado do consumidor, primeiro falando um pouquinho das viagens de ônibus, quais são os direitos, né, do consumidor quando tem um atraso ou algum tipo de cancelamento? Então, primeiramente, há que ser analisada essa questão justamente da causa, né? O que veio trazendo esse tipo de desgaste, esse tipo de situação? Foi um problema mecânico do ônibus que gerou um atraso ou não? Foi um remanejamento tendo em vista a Covid. Por quê? O consumidor, ele precisa ser resguardado. Então, por exemplo, no caso do ônibus, se houve um atraso, ele tem direito assistencial. A partir de 1 hora de atraso, a companhia deve fornecer a comunicação, né, providenciar internet, telefones, para que a pessoa possa se comunicar. A partir de 3 horas, ela fornece a alimentação. E a partir de 4 horas, ou não sendo possível, né, a continuidade do trajeto, aí vai fornecer hospedagem e deslocamento. Mas agora, antes mesmo da pandemia, as companhias, né, de transporte rodoviário, elas já tinham que trazer o reembolso, né, através de um ticket válido aí por 365 dias, o que continua valendo. E o pessoal de casa provavelmente já passou por isso, eu sei que eu já passei, né? Compra uma passagem de ônibus, às vezes até bem cara, às vezes para um trajeto longo, entra no ônibus e encontra o ônibus em um veículo em péssimo estado de conservação, às vezes com os assentos, né, desconfortáveis, às vezes com ar-condicionado que não funciona, com um banheiro quebrado, às vezes até com mau cheiro. Nesses casos, o consumidor tem direito a algum tipo de reparação ou não? Como funciona? Sim, tem direito sim. Na realidade, o que eu sempre sugestiono, né, oriento, é estar filmando mesmo, registrando de alguma forma e solicitar o reembolso pelo menos proporcional,
tá? Também pode fazer reclamação no próprio site da ntt.gov.br ou através do telefone 166 fazer ali o registro da sua denúncia. E caso venha trazendo outros transtornos maiores, sim, recorrer ao judiciário. Você tinha comentado de saber avaliar o problema, né? Então, por exemplo, quando o ônibus tem algum problema na estrada mesmo, furar o pneu, né, teve algum problema com o motor, mesmo com o ônibus estando em revisão, o consumidor ele tem direito a ser ressarcido de alguma forma pela empresa, seja por conta do atraso, ou vai ter que trocar de veículo? Como é que funciona? Sim, na realidade, o que acontece? Quando acontece algum tipo de falha mecânica, né, ou alguma situação por culpa da empresa, aí sim tem que providenciar ou realocar, né, para outra empresa sem nenhum custo adicional. E também nós sabemos que esse tipo de situação gera inúmeros desgastes. Você sabendo comprovar toda a despesa que você teve em decorrência disso, você pode sim depois recorrer e solicitar o reembolso. Agora mudando um pouquinho de assunto para as viagens de avião, né? E uma coisa que é muito comum para quem viaja de avião, inclusive já aconteceu comigo mais de uma vez, é quando a mala é extraviada, né? Ou então às vezes até mesmo danificada, também já aconteceu comigo da mala ser danificada, né? E é uma situação que realmente causa um transtorno, né? Você chega lá no seu lugar de destino, descobre que suas coisas não estão lá, né? Às vezes por um atraso, às vezes porque realmente sumiu a mala. Como que a gente faz nessa situação? O que deve ser a primeira ação do consumidor quando se depara com a situação? Minha mala foi extraviada, o que eu faço agora? Buscar auxílio no balcão de atendimento ali no próprio aeroporto, tá? Existe um relatório de regularidade de bagagem que você assina ele, preenche com todos os dados, tudo que você tinha dentro da mala, né? E ali naquele momento vai ficar registrado, tira uma foto para ter uma cópia, caso eles não forneçam, e você vai poder depois solicitar o ressarcimento, né? A companhia aérea ela tem 7 dias em voos nacionais para te devolver a mala, tá? E em caso de voos internacionais, 21 dias. Caso não seja localizada a mala, após esse prazo eles têm que indenizar. Agora, antes também desse prazo, há a possibilidade de solicitar um vale para as despesas necessárias no próprio guichê. E como que funciona essa comprovação para eu explicar, confirmar o que tinha dentro da minha mala? Então, aí nesse caso, você vai ter que buscar formas de comprovar. Por exemplo, notas fiscais, né? Eu recomendo sempre tirar fotos do que tinha dentro da mala, também é uma possibilidade. Agora, situações de objetos de alto valor não é já adequado que vá na mala mesmo, é adequado que vá na mala de mão, né? Na bagagem de mão. Para evitar qualquer tipo... Para evitar qualquer tipo Mas de... isso costuma ser fácil, essa comprovação costuma ser fácil? As empresas têm essa aceitação simples? Uma foto, por exemplo, porque hoje é muito fácil, por exemplo, você conseguir manipular uma foto ou tirar uma foto no outro dia. Então, como é que é essa aceitação? Na realidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor, há aí um benefício por parte do consumidor. Então, a partir do momento que ele fala algo, isso acaba trazendo um peso maior, né? E como é dever da empresa zelar pelos objetos pessoais que estão ali, ela tem sim que providenciar conforme ali as provas que a pessoa junta, sem questionar. Agora, se não for, o que já é bem complicado, né? Que essas empresas não aceitam assim tão fácil. Então, seria mais pelo judiciário mesmo. Caroline, nossa conversa está apenas começando. Eu mesmo tenho várias perguntas, tem casos de situações que aconteceram comigo que eu quero esclarecer também. Quais são os direitos do consumidor nesses casos? Mas a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Ainda dá tempo de mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 32 999 39 7416. Não sai daí. Manhã Diversa de volta mais uma vez, agora são 11 horas e 49 minutos.
E a gente vai fazer contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. Quem está lá esperando para conversar com a gente é a Renata Monteiro. Renata, o que você traz de destaque do dia pra gente? Oi, Mariana, bom dia Vinícius, a todos e a todas do Manhã Diversa. Olha, a gente vai falar, na verdade, sobre uma campanha de renegociação de dívidas que a CEMIG decidiu lançar de novo. Pois é, essa campanha de renegociação de dívida agora, ela é diretamente ligada, né, às pessoas que são vítimas, que foram vítimas aí das chuvas que caíram principalmente nas últimas semanas. Bom, essas pessoas, né, que pagam contas de luz, de energia de baixa tensão, ou seja, até 220 volts. Então, são esses consumidores, né, que vão ser beneficiados, então, com essa nova campanha de renegociação de dívidas da CEMIG. Como é que vai ser essa renegociação, né? De acordo com a CEMIG, essa renegociação ela pode ser feita em até 12 vezes sem juros pelos principais canais de atendimento da companhia, que são o CEMIG Atende Web e o WhatsApp da empresa, que é o 31 3506 1160. 31 3506 1160. É só entrar em contato, então, com esses canais de atendimento para fazer essa negociação, então, em até 12 vezes sem juros. Também pode ser feita essa negociação em até 12 vezes sem juros pelo cartão de crédito também. Bom, aquelas pessoas que são inscritas, né, cadastradas no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica também são beneficiadas, mas com até 24 vezes sem juros, tá? Então, essa pessoa também pode fazer essa renegociação, só que parcelando, né, em até 24 vezes. Falando nisso, né, em relação às chuvas, o governador Romeu Zema, ele concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco para detalhar, na verdade, sobre ações, né, que vão ser feitas por meio da liberação de um recurso de 600 milhões de reais para essas famílias que foram diretamente atingidas pelas chuvas. Essa entrevista coletiva, ela foi feita de forma virtual, né, pela internet, porque o governador testou positivo para a Covid-19. É a primeira vez, inclusive, que ele testa positivo para a doença. Mas ele disse que está bem, está com sintomas leves, porque ele foi vacinado, né, inclusive com 2 doses, então ele está realmente com sintomas leves, mas está cumprindo isolamento. Então, por isso, ele precisou fazer essa coletiva de imprensa por meio virtual, né, pela plataforma online. Renata também já está na produção do Diversa em Rede dessa terça-feira. Renata, quais vão ser os destaques de hoje? Vinícius, a gente vai falar sobre esses detalhes, a gente vai detalhar, na verdade, sobre essas ações, esse plano de ação, então, do governo estadual. Eu não vou dar spoiler, né, para o pessoal que está em casa assistir ao jornal. Então, a gente vai detalhar essas informações, então, da coletiva do Romeu Zema. Vamos também mostrar, gente, sobre o aumento de salário mínimo, né, que todo ano acontece e agora ele foi para R$ 1.212. A gente vai trazer informações aqui para a nossa região de como que isso pode impactar no dia a dia das pessoas, né, dos mineiros aqui, tanto da Zona da Mata, Campo das Vertentes e também região metropolitana de Belo Horizonte. Será que isso vai ajudar? Esse aumento do salário mínimo vai ajudar as pessoas, né, no dia a dia, com coisas básicas mesmo, como alimentação, transporte? A gente vai trazer, então, essas informações para o jornal. Vamos falar também sobre as chuvas, né, da continuidade, mas falando de impactos nas lavouras e também nos hortifrutis, né? Como é que estão sendo esses impactos, então, das tempestades que caíram em Minas Gerais nas últimas semanas? E vamos falar também sobre vacinação da Covid-19, que completa 1 ano hoje, é exatamente 1 ano, dia 18 de janeiro de 2021, começou a vacinação em Minas Gerais. Então, a gente vai mostrar também para vocês. Eu convido a todos e a todas, então, para assistirem ao Jornal Diversa em Rede a partir das 6 da noite. Tá certo, Renata. Muito obrigado, então, reforçando o convite. A partir de 6 horas da noite, você acompanha o Diversa em Rede aqui na Diversa. Obrigado, Renata. E aqui no estúdio a gente volta a falar sobre os direitos dos consumidores com relação a viagens. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a advogada Caroline Pires. Mais uma vez, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Obrigada. E olha, no bloco anterior eu falei, né, que eu tinha algumas perguntas relacionadas a experiências próprias que eu já passei, e essa aqui é uma delas, sabe? Porque na hora de comprar passagem de avião, a gente, claro, que quer comprar com o melhor preço possível, né? E
Uma das opções que às vezes a gente tem para conseguir um preço melhor para um trajeto é fazer um voo com muitas conexões. Né? Ainda mais às vezes a pessoa que está voando pela primeira vez, às vezes que nunca teve essa experiência, acaba comprando sem reparar no tempo de distância, no tempo entre as conexões, né? E já aconteceu comigo de eu quase perder um voo, ter que sair correndo pelo aeroporto, porque eu tinha que passar pela imigração, pegar minha mala, fazer check-in novamente e embarcar no voo em menos de 45 minutos, sem contar as filas. Então, foi uma experiência um pouco traumática. Mas aí eu paro para pensar, né? Quem vende essas passagens com esses tempos super apertados são as companhias aéreas, né? Então são elas que disponibilizam essa opção para o consumidor. Nesse tipo de caso eu tivesse perdido o meu voo, por exemplo, eu teria direito a algum tipo de reparação por ter sido justamente meio que culpa da empresa de ter me fornecido essa opção com tão pouco tempo para eu fazer esse percurso pelo aeroporto? Infelizmente, esse tipo de situação é muito, muito recorrente, né? Nesse caso que você narrou, infelizmente não. Porque, apesar de ser, né, a empresa que providencia, só são opções para que a companhia aérea se responsabilize quando foi culpa dela, de forma direta. Vamos supor, o primeiro voo atrasou, ou aconteceu alguma situação de cancelamento do primeiro voo, e aí não foi possível a conexão, perdeu a conexão. Nesse caso, sim, há a possibilidade de ressarcimento, inclusive por danos morais, né, a depender do caso. Agora, nesse caso, o que eu sugestiono é justamente dar uma olhada nesse tempo, né, mesmo de conexão, e tem um tempo também que todos os aeroportos dizem ser o adequado. Então, antes de fechar a passagem, é importante que o consumidor se atente a esses detalhes. Pois é, nesse meu caso ainda aconteceu de ter atrasado o voo, né? Atrasou o desembarque, na verdade. A gente repousou no horário comum, mas demorou muito para a gente poder desembarcar. E nós fomos informados que a nossa bagagem iria até o destino final. E quando nós desembarcamos, fomos informados que, na verdade, não, que a gente teria que recolher a nossa bagagem e fazer outro check-in. Então, nesse caso, se tivesse acontecido, sim, eu teria direito, né? Teria direito, sim, sem dúvida. Porque realmente foi um transtorno muito grande. E, inclusive, é uma sugestão para as pessoas, porque os aeroportos, eles têm tamanhos diferentes. Às vezes a gente acha que o portão é perto do outro, mas a gente descobre que tem que atravessar o aeroporto. Tem aeroportos que são gigantescos, né? São uma cidade inteira praticamente. Exatamente. Então é até interessante a pessoa pesquisar o mapa do aeroporto antes de viajar, né? Conhecer o percurso que tem que fazer para evitar esse tipo de situação. Todos os sites, né, dos aeroportos mesmo, eles constam ali o tempo estimado para conexões, sabe? O tempo mínimo. Aí você consegue fazer essa analisada, né? Essa análise. É importante. Fica aí a dica para o pessoal de casa. Ainda dentro dessa situação das companhias aéreas, é muito comum a gente ver também a questão do overbooking, né? Que é vender mais passagens do que realmente comporta o avião. Mas isso às vezes pode causar uma série de problemas, né? As empresas fazem isso porque já contam com alguns atrasos, né? Acham que não vai ser todo mundo que vai aparecer, mas é perigoso essa situação, né? Sem dúvidas, isso gera inúmeros inconvenientes, né? Esse tipo de situação eu até costumo orientar os consumidores no sentido de que houve algum tipo de impedimento de embarque, se dirija novamente ao balcão ali do aeroporto e solicite a razão, a justificativa por escrito. Isso é direito do consumidor, esse impedimento por escrito, porque através dele o consumidor vai conseguir solicitar o ressarcimento dos valores, entre outros danos aí ocasionados. Muito importante. Agora, falando um pouco da hospedagem, né? Conseguimos aí cumprir a viagem sem atrasos, sem cancelamentos, às vezes aconteceu algum cancelamento, mas a pessoa chegou lá no destino e foi até o local da hospedagem. E quando a gente vai buscar hospedagem, né, muitas vezes a gente realmente passa muito tempo pesquisando, encontrando os melhores preços, encontrando, né, vendo fotos, avaliações de outros clientes, mas aí se você chega lá e descobre que as fotos ou a descrição do local era muito diferente do que você viu, né, no site ou onde quer que você tenha feito a reserva, o que fazer? Primeira dica que eu dou, registre tudo, registra tudo, tira foto de tudo, filma tudo, porque vai estar ali na propaganda, né, quando você contratou aquilo que eles estavam oferecendo e a diferença quando chegou lá, isso já é uma prova. Outra dica também que eu dou pedir no atendimento, no balcão de atendimento do hotel, né, da localidade que você for, o livro de reclamações. Esse livro tem que estar em todos os hotéis
né, visível, de forma visível para qualquer pessoa chegar e ter acesso. Então, ali você vai registrar a reclamação, vai tirar uma foto, né, pedir uma cópia daquele livro e aí sim você pode solicitar tanto o reembolso integral do valor que você pagou ou aceitar um serviço superior sem qualquer custo. Caroline, queria agradecer demais a sua participação aqui junto com a gente, né? São muitos detalhes e muitos direitos que a gente tem também e acaba não sabendo. Então, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. O Manhã Diversa está terminando, então muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa terça-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho nas redes sociais da TV Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana e pode mandar as suas perguntas para os nossos entrevistados. Fique agora com o programa Parques do Brasil e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá, tchau, tchau.